final de semana, Brasil todo, todas as nações que já foram de alguma maneira evangelizadas, separaram um tempo para pensar sobre a Páscoa. Não somente por causa dos presentes que recebemos, das lembranças, do chocolate, mas porque tem uma verdade, um conceito, uma notícia que todos nós nos lembramos nessa época. Tudo isso começou porque nós, como nós vimos aqui nessa cantata, nessas poucas músicas que cantamos hoje, que há um rei que veio nos salvar. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito daquilo que Jesus fala a respeito de si, quando começa a sua missão na terra. Porque hoje nós gostaríamos de pensar na missão de Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, e Lucas é um evangelista que registra com muitos detalhes aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Ele mesmo diz que procurou muitas pessoas, muitas testemunhas, que puderam relatar a ele o que de fato havia acontecido. É por isso que lá você vê o registro do Cântico de Maria. Só quem podia contar para Lucas foi Maria, que ouviu o anjo e que cantou aquele hino de louvor ao Senhor. Também é registrado em Lucas o começo do ministério de Jesus. Como ele iniciou o seu trabalho, escolhendo alguns discípulos, alguns apóstolos, mas especialmente que se registrava o primeiro momento que Jesus vai ao templo e assume o seu ministério de ensino, de proclamação, de falar a todas as pessoas a respeito do que o Pai havia mandado ele falar. Algumas pessoas estavam lá e viram Jesus fazer isso. Hoje eu ouvi um amigo meu, no culto do aniversário da igreja dele, 70 anos, e estava lá, nós somos amigos desde a adolescência, estava lá um amigo comum nosso, e ele falou assim, esse rapaz aqui, ele era o presidente dos adolescentes, quando me convidou para falar no Dia das Mães. E eu fiz um sermão de 1 minuto e 1 segundo. E estava lá o colega Rubinho falando assim, eu sou testemunha do primeiro sermão que o pastor Paulo pregou, 40 anos de ministério. Meus irmãos, eu imagino aqueles discípulos que estavam ali, ouviram Jesus falar estas coisas, provavelmente ficaram perplexos como as outras pessoas que ouviram Jesus falar naquele instante, e depois, rememorando, revendo as suas memórias, começam a falar, nossa, olha o que estava acontecendo naquele momento, naquele instante, diante dos nossos olhos. Você já pensou, por exemplo, que nesse horário, naquele domingo que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, provavelmente eles estavam reunidos neste mesmo horário, em torno de uma mesa, comendo e comentando e falando, vocês viram o que nós vimos? Será que tudo isso é verdade? Será que nós não estamos delirando? E começando a fazer assim, meus irmãos, como a gente fazia quando era criança, abria aquela bombinha, pegava a pólvora, fazia um rastilho no chão e depois acendia, só para ver aquele fogo consumir o caminho. E na memória dessas pessoas, começava assim a acender tudo, e tudo ia sendo ligado. O primeiro sermão de Jesus, o primeiro milagre que ele fez, aquelas coisas que ele falou, que ninguém entendeu naquele momento, mas tudo isso começou a aflorar e como um rastilho de pólvora vai se acendendo e fazendo sentido. Quando Jesus se reuniu na primeira vez lá em Nazaré, diz o evangelista Lucas o seguinte, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje
se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua casa o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Que texto tremendo, não é? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, abençoa-nos nesta hora, abençoa, Deus, a leitura da Tua palavra e dirige o nosso coração e a nossa mente ao centro da Tua vontade. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus disse que veio ao mundo para suprir, a sua missão foi atender a carência de diversas pessoas, de diversas maneiras. Quando ele termina a leitura de Isaías e fala sobre o ano da graça do Senhor, era uma referência àquela primeira lei que Deus havia estabelecido a Israel, que dizia que quando desse 50 anos, todas as dívidas seriam zeradas, e as pessoas que estavam devendo não teriam mais dívidas, e aquelas que tinham sido escravizadas para poder pagar suas dívidas seriam libertadas, e aqueles que tivessem negociado suas posses para poder pagar alguma dívida receberiam essas posses de volta. Era uma forma de Deus declarar a todo o povo: olha, a terra é minha, como diz o salmista, minha é a terra, e a plenitude de todos aqueles que no mundo habitam são do Senhor. Era uma forma de todo o povo lembrar disso, que a terra é do Senhor, todos os habitantes da terra pertencem ao Senhor, e Ele distribui a sua terra, os seus bens, a todos indiscriminadamente. É por isso que esses homens ficaram muito furiosos quando Jesus fez essas referências. Aquela viúva de Sarepta, que não era do povo de Israel, mas foi abençoada com a palavra do profeta e a presença do profeta na sua vida, como aquele sírio Naamã, um pagão, um general de um exército inimigo, que foi abençoado por Deus com a cura na sua vida. E como assim? O nosso Deus está abençoando outras nações. Mas Jesus vem dizer exatamente isso: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e por isso que Lucas registra logo no primeiro versículo, ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Jesus, que é aquele que vai levando este poder junto consigo e declarando e determinando e liberando este poder sobre as pessoas que ouvem e creem na sua palavra. É ele que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Primeiro, que a unção é uma declaração, é um ato que recobre a pessoa de poder e autoridade. Jesus está dizendo: o Espírito Santo pelo qual eu vim e o poder que vai trabalhando. É interessante, inclusive, que em Lucas, meus irmãos, o Espírito de Deus é sempre identificado com dinamis, de onde vem dinamite, poder. O Espírito de Deus age com poder. Jesus age no livro de Lucas com poder em todas as áreas. E quando ele fala que o Espírito de Deus, do Senhor, o ungiu, o revestiu de poder e autoridade, aonde ele vai neste poder de Deus, abrindo caminhos, expulsando os demônios, trazendo a cura sobre a vida das pessoas, trazendo salvação a todo aquele que crê, seja de Sidom, de Sarepta, ou seja um sírio como Naamã, não importa. A graça de Deus, esse ano aceitável do Senhor, esse ano da graça do Senhor, é um ano que é derramado sobre
toda a carne, sobre toda a humanidade. Mas é interessante que Jesus fala assim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me ungiu, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos. Meus irmãos, quando você pega assim um pobre, qual é a única notícia que esse pobre aguarda? Que a sua carência seja suprida. Ele é pobre e ele precisa que a carência dele seja suprida. Essa é a boa notícia que ele pede. O pobre que não tem o que comer, ele espera que chegue uma cesta básica na sua casa, porque é só essa notícia que vai satisfazê-lo. Aquele que está preso, qual é a boa notícia que esse homem aguarda? Ser liberto. O dia que vai chegar lá um oficial de justiça com um papel dizendo, pagou sua dívida, você está liberto, pode sair pela rua à vontade. Qual de nós, meus irmãos, nós estamos aqui agora, podia deixar a irmã Raquel dar seu testemunho, qual é o desejo do doente? Ser curado. É esse o desejo. E Jesus vem dizendo assim, eu vim para suprir essa necessidade que as pessoas têm, e a carência que elas têm. Elas só vão encontrar suprimento, satisfação, contentamento em mim. Porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar essa boa notícia, que o pobre vai ser suprido em toda a sua carência através de Jesus Cristo. Não é à toa que o próprio Lucas registra o Sermão do Monte do Senhor Jesus, e a primeira bem-aventurança, que feliz que é o pobre, porque dele é o reino dos céus. É no coração deste carente, deste que reconhece a sua falência espiritual, que não pode oferecer nada a Deus. É nesse coração que o reino de Deus é plantado. Ele pode germinar, ele pode dar frutos. E Jesus vem dizer exatamente isso. Eu vim, o Espírito de Deus me ungiu para pregar uma boa notícia aos pobres, proclamar libertação aos presos. Meus irmãos, esse nome de Jesus que nós cantamos, esse nome de Jesus que nós proclamamos, esse nome de Jesus pelo qual nós levantamos ofertas para enviar para os missionários poderem estar no campo pregando o Evangelho de Cristo Jesus, é um nome que liberta de fato as pessoas que estão aprisionadas. Eu lia hoje sobre a quantidade de suicídios que acontece no Brasil. E a perspectiva, naturalmente, naquela pesquisa, do aumento diante das circunstâncias que vão tomando conta do nosso mundo, da nossa vida. E sabe, meus irmãos, Jesus é o nome que vem libertar as pessoas desse medo, da opressão, que vai trazer liberdade do medo, da neurose, que vai tomando conta da vida das pessoas, do descaso, da incredulidade diante das circunstâncias da vida. Eu não estou falando somente de problemas físicos, mas a principal doença que toma conta do ser humano é o da incredulidade. É o de não crer que Deus existe, é de não crer que um dia, passado esse tempo nosso aqui na terra, haveremos de entrar numa eternidade e prestar contas da nossa vida. Chegar diante desse Deus que nós, o tempo todo nesse mundo, nós corremos atrás, nós buscamos, nós pedimos. Deus tem misericórdia de mim, Senhor me salva, me protege, cuida de mim, cuida do meu filho, me dá isso, aquilo, outro. E nós achamos que se Deus existe para resolver os nossos problemas, mas não cremos que esse Deus existe, que nós vamos prestar contas a esse Deus. Se esse Deus existe, ao qual você busca, pede coisas, Ele também existe para você um dia prestar contas a Ele da sua vida. Mas essa incredulidade só é vencida. Nós vimos isso esses dias aqui na nossa igreja, quando a gente se rende aos pés do Senhor Jesus, e a nossa incredulidade é vencida. Quando a gente chega diante dele e fala, se o Senhor existe, se manifesta diante de mim, dá uma prova da sua presença aqui para mim, toca em mim, fala comigo, de alguma maneira.
E, meus irmãos, quando a gente olha as páginas da Bíblia, as histórias da Bíblia, quantas vezes Deus, a cada personagem, foi se manifestando para mostrar a sua vontade a cada um deles. Desde Abraão, passando por Jacó, por Davi, por Moisés, por Daniel, cada personagem, Deus chegou próximo dele e falou: estou falando com você, viu? Abre os seus ouvidos, me ouve. Porque o Senhor Jesus também veio hoje proclamar essa liberdade. Qual é o problema que você tem que atravanca a sua vida, que impede que você se entregue ao Senhor Jesus, que você se dedique ao Senhor Jesus, que haja essa manifestação dessa graça de Deus na sua vida? Jesus veio para isso, para te libertar do medo, da covardia. Eu falava esses dias que muitas orações nossas, a gente tem medo de pedir algumas coisas a Deus, especialmente isso: Senhor, fala comigo. Eu acho tão bonito fulano de tal, que tem uma vida com Deus, assim, tem uma fé tão poderosa, tão grande, tão preciosa, mas eu acho bonito na vida dele, não na minha. E a gente precisa ser liberto deste medo de se entregar a Jesus. Recuperar a vista dos cegos. Eu gosto de pensar em Jó, quando Jó está questionando a Deus, e Deus depois, no finalzinho do seu livro, dispara uma saraivada de perguntas para Jó. Jó, me diga, quem foi que decidiu a hora do sol nascer? Quem foi que decidiu até onde a água do mar tem que chegar e depois voltar? Quem foi que decidiu qual o tempo da corça dar à luz ao seu filhote? E ele vai fazendo um monte de perguntas. E Jó, como qualquer um de nós, vai falar assim: não sei. As coisas acontecem por acaso, alguém vai dizer isso. Mas sabe, meus irmãos, Jó naquele momento diz: Senhor, eu não sei nada disso, não entendo nada disso, o Senhor tem razão. Eu não conheço essas coisas. Eu estou descobrindo agora que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora essa caminhada contigo vai abrindo os meus olhos. E Jó não diz que conhece, que entendeu tudo que Deus está fazendo. Ele agora diz que conhece Deus de andar com Deus. E, meus irmãos, naquele momento, Jó percebe não o que ele já conhecia, que Deus era grande. O livro de Jó começa com Jó adorando a Deus, fazendo ofertas a Deus, pedindo a Deus, sendo um servo fiel a Deus. Mas me parece, meus irmãos, que Jó vai aprender no final de tudo que ele era pequeno. Ele tinha que dar essa resposta a Deus: eu não sou nada. Esse tempo todo que eu fiquei aqui brigando com o Senhor, eu quero entender por que eu, por que não outro, por que isso, por que aquilo. É para ele entender assim: eu não sou nada, eu sou como pó da terra. Seus olhos se abriram. E quando os nossos olhos se abrem para entender quem é Deus, nós imediatamente também entendemos quem nós somos. Um Deus infinito, tremendo, e nós, essa fagulha, esse pó da terra. Meus irmãos, Jesus vem dizer o seguinte: tudo isso tem a ver comigo, porque eu vim ao mundo com esta missão, de proclamar uma boa notícia para as pessoas. A boa notícia que nós temos para você é exatamente esse sentido da Páscoa. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele experimentou a morte no nosso lugar, por nós, e venceu a morte para nós, para nos ofertar essa vitória, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não viva a eternidade distante de Deus, longe da presença de Deus, mas possa exatamente ter essa certeza no coração, que o Jesus que venceu a morte é aquele que também outorga para a minha vida essa vitória. Quando nós olhamos para essa cerimônia da qual vamos participar,
O próprio Jesus a instituiu, e quando sentava com seus discípulos, na sua intimidade com eles, disse: olha, eu não os chamo de servos, mas agora eu os chamo de amigos, porque tudo que o Pai me revelou, eu dei a revelar a vocês, vocês estão sabendo. E ele diz: olha, esse pão é o meu corpo que é entregue por vocês, e esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Nessa cerimônia está resumido esta boa notícia. Está resumida esta boa notícia. Jesus veio ao mundo, se tornou como um de nós, encarnou-se. Nenhum Deus fez isso. Nenhum Deus de nenhuma religião já fez isso. De sair do seu trono, humilhar-se e assumir a posição da sua criação para servir a sua criação, para morrer pela sua criação. É o corpo, é a humanidade de Cristo, conhecendo todas as nossas fragilidades, todas as nossas lutas. Por isso que ele vem ao pobre, ao cego, ao oprimido, aquele que está carente. Ele vem nessa direção, porque ele conhece quem nós somos. Ele sabe das nossas limitações. Este cálice é o sangue precioso de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado, que existe antes da fundação do mundo. Não é prata ou ouro, não adianta as nossas riquezas ou aquilo que nós possamos fazer, ou qualquer ato de justiça que nós tenhamos em nossa vida. Porque nada disso tem o poder, tem o valor de comprar o perdão de Deus diante dele. É somente o precioso sangue de Jesus, mais precioso que o sangue de bodes e carneiros, mais precioso que a prata e o ouro, porque vem daquele que é perfeito e realiza um sacrifício perfeito. Qualquer um de nós que queira morrer um pelo outro, se colocar na frente para tomar o tiro pela esposa, pelo filho, é uma pessoa imperfeita, pecadora, morrendo pelo outro. Mas em Cristo Jesus, era o unigênito Filho de Deus, o único, uma espécie única, porque é o unigênito Filho de Deus. O Cristo perfeito, que sofreu todas as nossas dores, mas sem pecado, morre em nosso lugar. E é este sangue precioso, esta vida que é entregue. No Antigo Testamento, um animal morria no lugar daquele que pedia perdão. E simbolizava vida por vida. Um animal morreu, uma vida se foi, para que você possa continuar vivendo. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Está aqui um animal de 1 ano, perfeito, um cordeiro, para ser sacrificado no meu lugar. Ele morre para eu viver. Agora vem Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que é perfeito e morre no meu lugar. Ele morre para que eu possa continuar vivendo. Ele morre para que eu possa continuar a ter vida e vida eterna. A diferença, além de Jesus ser perfeito, é que ele é poderoso para voltar do mundo dos mortos. Quando C.S. Lewis escreve a Crônicas de Nárnia, no momento lá do livro é dito que Aslan, que simboliza Jesus, começa a dizer assim: ele não sabia que havia um poder mais poderoso. Em algumas versões diz que ele não sabia que havia uma magia mais profunda. O inimigo, no caso ali a rainha do gelo, não é? Que mata Aslan e acha que venceu, não tinha consciência de que Deus era mais poderoso. E Paulo diz então em Romanos que foi o poder glorioso do Pai que trouxe Jesus do mundo dos mortos, vencendo a morte. E uma vez que Jesus abriu o caminho, o novo e vivo caminho, para que nós possamos passar pelo mesmo caminho, o sangue precioso de Cristo, e vencer a morte. Por isso que a Páscoa para nós é muito mais que ovos de chocolate. É muito mais do que não comer ou comer bacalhau. A Páscoa para nós
celebra a vida que Jesus trouxe para nós, a libertação que Ele trouxe para nós, a boa notícia da salvação que há em Cristo Jesus. E nós celebramos isso porque nós já estamos convencidos que a vida venceu a morte, que Jesus veio ao mundo e conquistou vitória para que nós possamos entrar na presença do Senhor. Eu quero convidar você, nesta noite, a pensar sobre esse soberano Rei. Porque agora que nós ouvimos estas músicas, nós nos lembramos de uma coisa: é o soberano Rei que vem suprir a carência da nossa pobreza. É o soberano Rei que vem decretar libertação. É o soberano Rei que vem oferecer cura, porque Ele é o soberano. Lembra que nós falamos que há um só Senhor, um só Kyrios, não há outro, há um só Deus, não há outro? É esse soberano Rei que dirige a história da humanidade, a história da salvação, a história da sua vida e da minha vida. Você pode continuar batendo cabeça, pode continuar oprimido, pobre, cego, mas Jesus veio oferecer para você cura, libertação, essa nova visão. Veio oferecer a riqueza da sua salvação. E Ele é o soberano Rei. Ele é aquele que venceu a morte. Ele manda na morte. O último livro da Bíblia diz que Ele tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. Ele agora controla tudo isso e oferece àquele que for fiel a vida eterna.